Olá, amigos do Man of 60. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio feito especialmente para quem acredita que a vida depois dos 60 pode e deve ser plena, autêntica, cheia de significado. E hoje nós temos o prazer de receber novamente em nosso canal uma convidada muito especial, a psicóloga Simone Burmeister. Ela já esteve conosco em outra conversa memorável sobre relacionamentos, que se você não viu, vale a pena assistir. Está lá no nosso canal. E agora retorna para um tema que fala direto ao coração de muitos homens que acompanham o nosso podcast: aposentadoria. Muito mais do que uma mudança na rotina, a aposentadoria marca uma transição profunda que mexe com a identidade, o propósito, o emocional de quem vivencia. Neste episódio, vamos conversar sobre os aspectos psicológicos e emocionais da aposentadoria. Como lidar com o tempo livre, com a sensação de fim de ciclo, com a reinvenção da própria presença no mundo. Simone nos convida a refletir sobre como este momento pode ser vivido com consciência, saúde mental e abertura para novos caminhos. Porque a aposentadoria não precisa ser um ponto final, mas sim uma vírgula que anuncia um novo parágrafo da vida. Fique com a gente até o final, porque essa conversa está cheia de insights, acolhimento e boas provocações para quem quer chegar na idade madura com autenticidade e equilíbrio. Vamos nessa? Roda a vinheta. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso. Olá, amigos. Então vamos iniciar o nosso episódio sobre aposentadoria, aspectos psicológicos e emocionais. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Chofer para noivas. Se andar de Uber a gente já se sente bem só por sentar atrás, imagina você ir a algum evento e sentar atrás de um carro clássico. Chofer para noivas. O contato está em algum lugar aqui da tela, em cima, embaixo. Contate e experimente essa vivência de chegar em alto estilo em algum evento. E se você contactar Chofer para Noivas através, dizendo que acessou o nosso canal, nós estamos dando 10% de desconto no qualquer tipo de evento. E Auto Novo. Seu carro amassou, arranhou, Auto Novo resolve. A Auto Novo também está com uma promoção, dizendo que viu o anúncio em nosso canal, promoções especiais, condições especiais de pagamento, descontos e formas de pagamento. Contate a Auto Novo. Também os contatos, os links estão em algum lugar na nossa tela. Também quero agradecer o nosso colega e compositor Max Tovo, que está contribuindo com as nossas vinhetas, com a música das nossas vinhetas. E, como sempre, eu faço questão de, mesmo tu já tendo participado da nossa entrevista, Simone, primeiro eu quero saber se eu acertei no sobrenome. Sim, acertou. Excelente. Então, mas mesmo assim, eu gostaria que tu primeiro te apresentasse. Hoje nós falaremos sobre aposentadoria, aspectos emocionais e psicológicos, mas te apresenta como profissional, a tua qualificação, e dá um briefing assim, sobre o que nós vamos falar. Tá bom. Então, meu nome é Simone, eu trabalho com o 60+, né? Eu sou psicóloga, fiz uma formação, um mestrado na PUC, no Instituto de Geriatria e Gerontologia, então onde eu, digamos que me aprofundei no estudo dessa população 60+, né? E nas crises que permeiam essa fase da vida.
todas as fases da vida, a gente tem altos e baixos, tem coisas boas e ruins em cada momento da vida, assim, na velhice também, né? E são com esses temas que eu trabalho, então, tanto no consultório, quanto assessorando empresas também, por exemplo, nesse tema da aposentadoria, né? É um trabalho que a gente faz, assessorando as empresas e os funcionários que estão nesse processo de se aposentar, porque a aposentadoria é realmente um marco da velhice, né? Assim, tá, aposentei é porque eu tô velho, aposentei porque eu quero me divertir, né? Assim, acho que a aposentadoria tem todo um... Tu sabe que, já te interrompendo, eu tenho procurado, através de outras entrevistas, a gente não usar o termo velhice, vê se tu concorda comigo. Não é a velhice, primeiro que existe o termo envelhecência. Porque se existe a adolescência, que é entre a fase criança e adulta, não pode a pessoa sair da fase adulta e ir direto para a fase idosa sem uma transição. Então existe a envelhecência. Então, assim, ó, a gente não fala, eu pelo menos tenho procurado não usar o termo envelhecer. É chegar na idade adulta madura. Só uma questão de brincadeira. Mas, então, olha, eu, João Emílio Reneto, eu sou aposentado e eu posso te dizer que, por experiência, eu passei por angústia, ansiedade, dúvidas, e isso certamente ocorre, eu acho que com todas as pessoas. Porque é uma mudança de ciclo, como eu disse, não é um ponto final, é uma vírgula. E então, afinal, a aposentadoria é prisão domiciliar, é um sonho, é um alívio. Como é que tu define a aposentadoria? Eu defino a aposentadoria como uma oportunidade. Olha só. Eu acho que na tua introdução tu falava um pouco sobre isso, sobre não ser um ponto e ser uma vírgula, né? Que acontece? A aposentadoria, ela foi criada aqui no Brasil, pelo menos, na década de 1920, não 2020, né? Sim. Então já faz mais de 100 anos. Parece que foi 1923, eu não tenho muita certeza dessa data. Então, naquela época no Brasil, a expectativa de vida era 40 anos. E as pessoas se aposentavam, ou a aposentadoria foi criada para dar um alívio para aquelas pessoas que já não podiam mais trabalhar, que não aguentavam mais trabalhar, que estavam doentes. Então, as pessoas aposentavam para ir para os aposentos, essa é a palavra, para ficar em repouso, para morrer. Porque a expectativa de vida era baixa, porque em termos de medicina e de tecnologia não se tinha muito recurso. Então nós estamos falando lá de 1920. De lá para cá, muita coisa mudou. E a aposentadoria, eu hoje uso a palavra aposentadoria, antes estava falando sobre velhice, se usa ou não se usa essa palavra, né? Mas em relação à aposentadoria, para mim, a palavra aposentadoria, ela é simplesmente um benefício do INSS. Ou de uma previdência privada, né? São coisas totalmente distintas. Agora, a fase da vida, a aposentadoria hoje ela está vinculada então a essa fase da vida, seja com o nome de 60 a mais, de velhice, de envelhecência, é um marco que define mais ou menos um momento, um novo ciclo, como tu estava falando, né? Então, para além da questão da idade, fiz 60 anos, estou na fase da vida da velhice, né? Ou sou um idoso. Tem a aposentadoria que define isso também, que marca, né? E a gente hoje está tendo a oportunidade de viver 20, 30, quiçá 40 anos como aposentado. Se a gente imaginar aí uma média de idade de 60 anos para se aposentar, formalmente falando, né? A gente vai viver pelo menos 20 anos como aposentado. Então é muito diferente do que há 100 anos atrás. Sim. Ou mesmo do que foi há 50 anos atrás. E isso é uma oportunidade. Sim. Esta é a oportunidade. Então essa é a grande diferença da aposentadoria de antigamente e de agora. Exatamente. Antigamente ia
para os aposentos. Para os Aí aposentos, vem o termo para o fim, aposentadoria, né? E agora não, agora a gente se aposenta para uma nova fase, para outras oportunidades, talvez até para uma mudança de carreira, né? Para fazer outras coisas, escolhas. E o que tu indicaria, vamos supor assim, como uma preparação para a aposentadoria? Tu indicaria já a pessoa já ter uma atividade ou ficar aberto às oportunidades? Enfim, o que tu, nesse sentido, o que tu diria? Do ponto de vista psicológico e emocional. Não vamos olhar a parte financeira. Não, eu não poderia dar dicas financeiras, né? Apesar de achar muito importante, acho que uma das questões que a gente precisa aprender ainda, tem muito para caminhar, é aprender a investir, né? Assim, o brasileiro, a gente não tem essa cultura, eu acho que é uma coisa até que está começando, né? Tem aí no Instagram também algumas pessoas falando sobre isso, nas redes sociais, no YouTube, né? Dando dicas. Eu acho bem importante, eu acho que é um dos pilares da preparação para a aposentadoria, porque a gente sabe que o financeiro é importante, né? Mas para além do financeiro, pensar, eu acho que uma das coisas que seria bom se a gente tivesse oportunidade, quando a gente escolhe o que a gente vai fazer na vida, já pensar quanto tempo essa carreira dura. Por exemplo, um jogador de futebol. Bom, a carreira do jogador de futebol está durando aí talvez até os 40, né? A carreira de um cirurgião dura por quanto? Carreira de uma manicure. Eu como psicóloga, quanto tempo será que eu posso trabalhar como psicóloga? Quanto tempo eu vou ter audição adequada para escutar os meus pacientes, né? Quanto tempo eu vou estar atualizada, interessada ou até bem mentalmente mesmo, com saúde cognitiva para poder contribuir com o outro, né? Então eu tenho que pensar qual é a longevidade da minha carreira. E cada uma, dependendo de vários aspectos aí, tem um tempo. Mas, digamos assim, nós não tivemos tempo, nós não tivemos essa educação, né, para pensar nisso lá no início. Dá tempo de pensar agora. Então, quando eu vou me aproximando, eu vou imaginando assim, bom, tô com 50 e poucos. Lá pelos 60 e poucos eu quero parar com esta profissão de agora, com este trabalho de agora. O que eu vou fazer? Como é que eu vou preencher o meu tempo? Com quem eu vou estar? Né? Se eu for casado, é importante trocar essas minhas ideias com o meu parceiro, meu cônjuge, porque às vezes o outro tem também expectativas, né? Sim. E aí a gente tá junto, um quer ir morar na praia, o outro quer ir morar na serra, o que acontece com esse casal, né? Um quer ficar mais próximo dos netos, o outro quer sair a viajar. Então é importante alinhar as expectativas, até com a família, né? Se eu tenho filhos, às vezes os filhos criam expectativas em relação à aposentadoria dos pais. Pai, agora que tu tá aposentado, já que tem a expressão famosa, né? Já que tu tá aposentado, tu podia fazer tal coisa para mim, tu podia começar a levar os teus netos para natação, para atividade extra que eles têm depois do colégio, né? Então, a própria família muitas vezes cria expectativas com o nosso tempo livre. Sim. E eu acho importante que as pessoas se preparem para isso. Tu estavas falando, quer dizer, dependendo de cada atividade profissional, que as pessoas têm que prever quando parar. E observa, enquanto tu falavas nisso, eu pensava que como está diretamente relacionado, talvez mais a questão física, porque existem atividades que, por exemplo, tu falasse assim, por exemplo, da tua atividade como psicóloga, tu relatasse assim, tu desse uma ênfase à audição, quer dizer, isso é uma condição física, né? Mas, por exemplo, um jogador de futebol é condição física, um cirurgião que tem que ficar muito tempo em pé, isso é condição física. Óbvio que tem a parte cognitiva, né? Mas é muito importante essa questão física, né? Da pessoa se preparar da forma física. Então, tu vês a aposentadoria como uma fase ativa, né? Totalmente. Porque lembra quando nós falávamos sobre relacionamentos e aí surgiu não é um impasse assim, existem aquelas pessoas que dizem assim,
eu me sinto bem sozinho, me sinto bem sozinha, e outras dizem assim, não, eu estou aberto. Quer dizer, existem as duas opções. Da mesma maneira que a aposentadoria existe assim, não, eu quero ficar em casa de chinelinho na frente de uma televisão, e existe aquelas que é a oportunidade de ser proativos, iniciarem uma outra atividade, enfim. Realizar um sonho que ficou para trás, né? Quando a gente fala de um momento de oportunidade, é um momento de pensar em coisas que a gente gosta de fazer ou gostaria de ter feito, não deu por algum motivo. Então, eu sempre sugiro também que as pessoas olhem para o seu passado, para a sua história, como que elas escolheram essa carreira, por que elas trabalharam nisso a vida toda, o que elas gostariam de ter feito que não deu para fazer. Eu já ouvi muitas histórias nesses grupos que eu faço de preparação para aposentadoria em empresas, né? E eventualmente até no consultório também recebo pessoas individualmente que querem se preparar, contando histórias do tipo, eu queria ter sido jogador de futebol e não fui. Então agora que eu vou me aposentar e eu amo futebol, eu continuo muito ligado em futebol, eu estou pensando em fazer um trabalho voluntário com crianças carentes numa comunidade, fazer uma escolinha de futebol, essa questão do esporte, de integrar, educar socialmente essas crianças, poder trabalhar, por exemplo, com algo voluntário, no voluntariado. É uma opção. Então a gente olha para trás e pensa em coisas que a gente não realizou. Conheci uma pessoa que queria ter feito história, mas aí pensou bem e disse, mas história, do que eu vou viver, né? Vou ser professor. Aí ele decidiu fazer administração. E realmente ele trabalhou sempre em empresas, chegou à posição de diretor, se deu muito bem profissionalmente. Mas aí quando ele se aposentou, ele foi fazer o quê? Realizar o sonho dele. Foi estudar história. Mas não como uma atividade profissional. Não como profissional, não como obrigação, mas pelo prazer da leitura, da aprendizagem, do conhecimento. Então, a pessoa pode buscar tanto na história do passado dela o que ela quer, como também o que ela pensa assim, não, isso eu já não faria mais. Por exemplo, não quero mais nada que me dê obrigação de estar das 8 às 18, de segunda a sexta. Não, quero uma atividade, pode ser voluntária, pode ser remunerada, mas eu quero ali fazer o meu tempo. Então a pessoa pode olhar para si, pensar nas coisas que gosta, nas que não gosta, e a partir disso começar a pensar em escolhas, né, em opções. Bom, vocês estão vendo que a aposentadoria tem muito de preparação. Uma preparação muitos anos antes, com a expectativa da duração da sua atividade, e aí sim preparar a sua aposentadoria para o que eu vou fazer. Se quiser calçar o chinelinho e ficar vendo televisão, é uma opção, mas é a oportunidade, como a Simone falou, de se realizar sonhos, se ir atrás de coisas que não tinham tempo ou que se achava que não se poderia ganhar a vida com isso. Pense nisso. Agora, no próximo bloco, nós vamos lidar diretamente com os aspectos psicológicos da aposentadoria. Aguarde, vale a pena.